E olha, em Maracaju, uma competição de futevôlei no final de semana foi palco aí para o racismo. Imagens na tela. Um atleta alagoano, de 25 anos, foi vítima do ato racista durante a partida final. O narrador, conhecido como Baratinha, chamou o atleta fazendo relação com a cor dele, ao dizer, abre aspas, agora vamos chamar um monstro. Saiu da senzala ele, fecha aspas. Eu converso agora com o Vinícius Souza, que está ao vivo aqui comigo. Vinícius, que história, hein, Vinícius? O que aconteceu e se há punição? Não tem como dar palco, né, para preconceituosos racistas em pleno século aí 21, no ano de 2022. O que aconteceu nessa história? Boa tarde para você. Pois é, Rodrigo. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Falta das graves, né? E essa não foi em campo, mas envolve aí essa competição de futevôlei que aconteceu em Maracaju, interior aqui de Mato Grosso do Sul. Mais um episódio lamentável de caso de racismo. Para o pessoal de casa entender, o Jonathan Davi, de 25 anos, ele é um atleta alagoano que foi vítima aí de um ato racista durante a realização da partida final que aconteceu no domingo, dia 14. Ao ser anunciado para entrar no campo, o narrador da partida, que se chama Vitor Matheus, mas é muito conhecido na região como Baratinha, disse a seguinte frase: agora vamos chamar o monstro. Saiu da senzala ele, fazendo uma referência aí ao atleta. O atleta conversou com a imprensa em Maracaju e disse que ficou muito chateado com a situação e que chegou a pensar não entrar em campo aí para poder participar da competição, mas mudou de ideia, porque dessas competições, dessa atividade esportiva que ele tira o sustento dele e da família. Então ele repensou e voltou ao campo aí e jogou a partida. Inclusive, o Jonathan venceu a partida, viu? E levou a maior premiação do campeonato. Apesar de ter passado por essa situação extremamente chata, extremamente preconceituosa, extremamente racista, né, Rodrigo? Ele ainda foi lá e mostrou a que veio, ganhou a maior premiação da competição. No vídeo a gente consegue ouvir muito bem o momento em que o Baratinha, que é o narrador muito conhecido aí na região de Maracaju, diz: vamos chamar o monstro, saiu da senzala ele. O Jonathan contratou um advogado já para cuidar desse caso de racismo e em nota o narrador pediu desculpas pelo ocorrido. Ele disse que não é a maneira como ele se comporta, que não é a maneira como ele pretende criar os filhos dele, não é o exemplo que quer deixar para trás. Disse também que sabe que todas as pessoas sabem que ele narra o jogo de uma maneira amadora e que infelizmente fez esse comentário. Ele entende, confessa que agiu errado, que cometeu um grave erro, é o que ele diz na nota, né? E pede desculpa ao atleta, né? O Jonathan Davi também pede desculpa à família dele e, sem exceção, ele termina uma nota dizendo assim, que sobretudo pede desculpa para a comunidade afrodescendente. Mas é uma situação que a gente não pode deixar passar, né, Rodrigo? Infelizmente, mais um caso de racismo em pleno século XXI. A gente vem aqui na televisão para noticiar situações tão tristes e tão chatas como essa que aconteceu lá em Maracaju durante essa competição. Rodrigo, eu volto com você. Vinícius, eu vou chamar a atenção mais uma vez aqui. Tava baixo para mim a tua entrada aqui dentro do estúdio. Coloca para mim o áudio do vídeo, só pra gente ouvir, né, o comentário racista do narrador lá em Maracaju. Agora eu quero chamar o monstro! Saiu da senzala ele! Moleque! E olha, pessoal, não tem como falar que foi piada, que foi brincadeira. Não dá pra gente tolerar brincadeira dessa forma. Foi um ato racista e deve haver punição sim. Deve ter punição sim. Não dá pra passar pano. Não dá pra falar que foi uma brincadeira. Não dá. Em pleno século XXI, em 2022, um comentário tão racista, tão desnecessário. E aí eu volto a falar o que a gente sempre comenta aqui. Quando não é com a gente não sabe, não sente a mesma dor do que essas pessoas que passaram por esse problema. A gente não sente e a gente não vai sentir pelo fato que nós não somos negros, nós não temos a cor preta. Gente, desse comentário desnecessário, né? Comentário racista. E para quem trabalha com esporte, isso é inadmissível. Pode colocar mais uma vez o vídeo e aumentar o som pra gente. Agora eu quero chamar o monstro! Saiu da senzala ele! Moleque! E a gente percebe ali que até o atleta, né, ele dá um sorrisinho sem graça, mas é claro, pessoal, claro, comentário racista,
provocado e dito ainda pelo narrador. A gente tentou entrar em contato com ele, não tivemos resposta até o fechamento aqui do Cidade Alerta, mas olha, situação complicada, viu? Situação complicada. Deixa eu falar com